falou sobre isso agora há pouco. Queria fazer uma pergunta formal sobre o que você disse. É o seguinte: ô Caio, um cristão pode defender o armamento da sociedade? Seria possível enxergar Jesus dando apoio à proliferação dos armamentos e da separação das pessoas por diferenças diversas? Eu não vejo como. Não vejo como. Eu vejo um cristão que tenha no cristianismo a sua religião, empunhando armas e indo à guerra, porque foi o que de Constantino para cá, do quarto século para cá, o cristianismo fez. Quase todas as guerras do Ocidente foram guerras do cristianismo, nos últimos 1700 anos, quase todas. E as grandes guerras que marcaram a história foram guerras do cristianismo entre cristãos. E desde as pequenas guerras e confrontos entre grupos e tribos cristãs versus muçulmanas e por aí afora, como o que aconteceu nas cruzadas, foram 200 anos direto de guerra, por assim dizer. Depois o que aconteceu na Península Ibérica, na Alemanha, na França, as guerras todas envolvendo as potestades czaristas da Rússia, as guerras entre Igreja Católica, Igreja Ortodoxa e a Igreja Anglicana, não os sacerdotes no campo de batalha, mas os interesses políticos que eles representavam nos países que usavam a religião como argumento de guerra, todas elas aconteceram em nome da religião cristã. Ou fossem católicos contra anglicanos, ou protestantes contra católicos, ou conflitos entre ortodoxos e católicos, foram guerras cristãs. E a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de cristãos contra cristãos, todo mundo ali frequentava a igreja cristã, se matando, numa das guerras mais cruentas, porque ela era de baioneta e espada ainda, trincheira, era uma coisa horrenda. A Primeira Guerra Mundial foi grotesca demais. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra de cristãos, de luteranos alemães, com ódio de judeus, com ódio de ciganos, com ódio de gays, com ódio de armênios, com ódio de diferentes. Era o nacionalismo nazista, supremacista, germânico, ariano, antinegros, antimundo. Era um grupo que cria que só os arianos deveriam ter chance de existir no planeta. O planeta só seria um superplaneta com arianos. Qualquer outra raça estragaria o planeta. Isso foi crido. Isso se tornou confissão de fé. Houve igrejas dos seus concílios que adotaram essa posição na Alemanha, em nome de Jesus. Aí começam as reinterpretações da Bíblia para justificar aquela ideologia. E como eu digo, e outros já disseram antes de mim, a Bíblia é a mãe de todas as justificativas que você quer. Se você não tiver Jesus como chave hermenêutica para proibir a Bíblia de dizer o que você queira, a Bíblia diz o que você queira. Absolutamente qualquer coisa. Eu tenho dito que é porque o pessoal é meio burro. Sinceramente, se eu pegasse a Bíblia com a intenção diabólica de produzir ideologias, eles não saberiam aonde isso iria chegar. Usando sistematizações bíblicas para
construir uma mentira com base bíblica. É a coisa mais fácil do mundo. A Bíblia te ampara. Ampara para tudo, só Jesus que não. Então, se eu creio que cristãos provaram que nos últimos 1700 anos eles andaram com a cruz como símbolo de poder religioso de um lado e a espada como instrumento de imposição das suas morais, dos seus símbolos, que nada mais eram do que conquistas de poder político e econômico. Então dizer que não seria mentira. Para cristãos é possível, não é possível para discípulos. Que é diferente. Ah, não, discípulo é discípulo de Jesus. Você consegue ver Jesus alinhado com esse negócio aí? Jesus dizendo, nenhum. olha, concordo com o Trump, tem que armar os cidadãos, enche a sua casa de armamentos, faz parte do direito à liberdade, andar armado, ter arma. Você consegue ver aquele que diz quem com ferro fere, com ferro será ferido? Ou ver Pedro cortando a orelha de Malco e curando a orelha do servo do sumo sacerdote, dizendo, joga isso fora, Pedro. Você não entendeu? Está chamando juízo sobre você. As armas se voltam contra o indivíduo. Qualquer arma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como é que eu posso, mantendo a sanidade e a saúde intelectual e espiritual mínima e a coerência com que eu sei de Cristo, do Evangelho, defender ou propor que esse tipo de projeto possa ser uma alternativa divina para vencer o mal com o mal? Se o princípio de Deus é que se vença o mal com o bem. E o bem não é um lado político da história contra o mal. O bem não é o Estado e o mal o marginal. O bem é o que é justo, o que é legítimo, o que é genuíno, o que é verdadeiro, o que é humano, o que é feito de maneira equânime. Isso é o bem. A quem prisão, prisão. A quem liberdade, liberdade. A quem direito, direito. A quem dever, dever. Na sociedade é assim. Isso é um direito para todos e é dever de todos. E não existem castas nem categorias superiores ou inferiores. E não se pode permitir que maiorias, por serem maiorias, esmaguem minorias, e não se pode permitir que minorias, por serem minorias, imponham as suas idiosincrasias como estupros coletivos para a maioria. Então, tudo tem que ter proporção e dimensão segundo o Evangelho. Assim como economicamente falando, o pessoal me pergunta se eu sou de direita, de esquerda. Não sou de nada disso, eu sou um cara que creio em liberdade, creio em liberdade de produção, de criação, de desenvolvimento. Creio que os dons precisam ser expressos e quem tem mais capacidade produzirá mais. Agora, creio que quem produz mais não tem que se apropriar de tudo e quem produz menos não tem que ter de menos. Ou seja, quem tem mais não precisa ter demais. E quem tem menos não precisa sentir falta ou ter de menos. Qualquer que seja a ideologia, para ser minimamente alinhada com Jesus, vai ter que buscar esses termos. Será um partido de Cristo? Não, Jesus não quer saber disso. O reino dele não é deste mundo. Agora, os princípios do reino de Deus é que podem melhorar o mundo se a gente tiver esse entendimento para além de qualquer partido e a gente passar a equilibrar o olhar da sociedade a partir desses parâmetros. É tão simples de entender.
Agora, as pessoas querem te esquerdizar ou te direitizar, querem te enjaular ou te botar num aquário ideológico. O cristão não se perde. Quando é discípulo de Jesus, quem tem Jesus como Senhor, não tem mito, não tem ídolo, não é membro de seita política nenhuma, é livre, escolhe segundo a sua consciência e escolhe segundo o Evangelho, não segundo a média ponderada da insanidade prevalente. É no Espírito de Cristo que eu vou discernindo tudo. Como nada nesse mundo é perfeito como o Evangelho, como o ensino de Cristo, eu vou ficando com dos males o menor, mas buscando aquilo que mais se aproxima na média ponderada do que seja fluxo dos princípios da vida segundo Cristo. Eu encontrarei um lugar de perfeição total disso? Não existe. É na terra que a gente vive, com todos os pecados e idiosincrasias do ser humano e com as loucuras dos seres humanos. Então, é uma viagem de duas asas, no mínimo. Numa, você tem que bater asas com a asa da utopia. Você não pode bater asa para trás e nem ficar com aquela asa conservadora que diz, não vamos sair do lugar, vamos ficar parado aqui. Você tem que bater uma asa que te puxa adiante. O que é que nos puxa adiante na sociedade? É a utopia de uma sociedade mais justa, mais equânime, onde todos têm acesso à educação, onde se tem a obrigação de fazer todos alcançarem as mesmas coisas, mas dá a todos a chance de alcançarem, de fazerem os seus esforços. Isso cairá no igualitarismo de oportunidade? Não, porque cada pessoa é diferente. Umas têm mais dons, outras têm menos dons, mas o que tem menos não tem que ter acessos vedados, e o que tem mais já não tem que ter sido bem sucedido só porque chegou com mais. Tem que haver um processo que distribua justiças simples para cada um ter a sua caminhada factibilizada. Isso é de um lado. A sociedade não cresce sem a utopia do desarmamento, da não criminalidade, da polícia que não tenha que existir em estado de guerra, da pobreza que não tem que ficar sequestrada pelo tráfico. Essas utopias são as que movem a sociedade adiante. Agora, de um outro lado, tem que ter a asa da realidade. Aqui entre nós. Então, como é que é essa asa da realidade? Ela tem que ter as suas aplicabilidades razoáveis e plausíveis no tempo presente. Então, eu, por exemplo, vejo o Brasil no meio de confusões, dentre elas, por exemplo, a confusão da violência urbana. Não vai ser resolvida com um exército, nem com armamentos, nem com nada disso. Ela começará a ser resolvida quando se discutirem as causas. 60% desse conflito decorre de tráfico de drogas e do tráfico de drogas se fez crescer, das constelações vinculadas a ele. Então, enquanto não se discutir aqui no Congresso e não se resolver se a gente vai fazer policiais morrerem em obediência a leis criminais de 1940, totalmente obsoletas, ou se a gente vai atualizar a legislação, ver o que é crime, o que não é crime, o que tem que existir sob controle, mas não criminalizado. Na hora que se começar a parar de discutir dogmas e tratar de coisas inteligentemente de maneira prática, aí a gente vai começar a ver um distensionamento gradativo dessa violência brutal. O policial vai poder voltar para casa, sair à rua não vai ter que ser
escondido, escondendo a farda em algum lugar com medo de levar bala nas costas. Porque nós estamos em guerra civil por um tema idiota. Idiota que mata gente. Agora, como é que a gente vai dar solução a isso se a solução para isso passa pela religião? É a bancada católica e a bancada evangélica, mais evangélica que a católica, que barram essa discussão e influenciam os outros ali dentro, que também pegam carona nesse conservadorismo religioso. Onde é que a gente vai paralisados assim, coagulados assim? Vamos continuar fazendo guerra, nos matando, cobrando do Jungmann soluções que não virão. Eu tô nessa, cara, desde garoto. Isso tudo que os meninos estão vendo aí é repetição de dezenas de coisas iguais. Não funcionam. É o famoso enxugar gelo. Então, eu lamento muito ver que essa mobilização quase toda, boa parte dela, é bancada por cristãos sem Cristo. É bancada pela igreja sem evangelho. É bancada por um Jesus sem amor, sem justiça e sem bom senso. E aí? Você falou de liberdade, né, cara? De igualdade de oportunidades. Acho que o Gabriel tá com ele aí, o vídeo lá da exposição de arte lá de BH, de um artista chamado Pedro Moraleida, o nome dele. E o pessoal desceu a borracha na exposição do cara. Acho que tem um vídeo mostrando. Você gostaria de comentar? Mostra. Vamos lá? Se bota aí, Gabriel. Vídeo. Sem áudio. Cadê o áudio? Do Palácio das Artes. Palácio das Artes. Mais. Olha aqui que aberração, gente. Olha que absurdo. Eles estão chamando isso aqui de arte, ó. Eles estão chamando isso aqui de arte. O que é isso aí, ó? O cara chupando... Não falam que sai da boca de um pato. Pedofilia, zoofilia, putofilia. Todas as filias. É de muito mau gosto, cara. Meu Deus, não é só de mau gosto. Olha lá isso. É idiótico. Totalmente idiótico. Então, se o cara gosta disso, essa é a tara dele. Eu não chamo isso de arte, eu chamo de parafilia artística. Parafilia é boa. Parafilia artística, eu não acho de arte. Parafilia? Cara. Faz na casa dele, né? Chama os amigos. Agora, o que eu acho extraordinário são essas instituições que devem ser visitadas por crianças e estudantes, adotando esse tipo de exposição, porque a pergunta é: o que essas exposições trazem de cultura, de acréscimo a qualquer coisa? Qualquer Google na internet vai mostrar para essas crianças todas as putarias do mundo, né? Todos os pintos, todas as... o que você quiser, homem comendo cachorro, cavalo pegando mulher, tudo que é porcaria tá por aí. Agora, o cara tem que transformar o museu num puteu. Não precisa, né? Tem tanta coisa para se mostrar num museu. Aí fica também esse esforço politicamente correto do pessoal que se diz mais pensante, mais intelectualizado, mais inteligente, de valorizar aquilo que eles não botam em casa. Não botam em casa. Eu estava vendo o cartel lá outro dia, tentando dar uma explicação que não explica nada, é tudo liso. A minha pergunta é: leva para casa, cara. Bota na tua sala. Bota na tua sala. Deixa os teus netos te perguntarem todo dia: o que é aquilo, pai? Por que aquele homem tá com o bilu-bilu dele na bunda do cachorro? Por que o cachorro tá com a língua na xoxota da vovó? Por que enquanto isso a vovó tá chupando o pinto do cachorro? Porque... é brincadeira, gente. Brincadeira. O templo de Kama Sutra na Índia é um templo de pureza sexual. Pede isso aí, porque lá você tem homens e mulheres transando de todos os lados, mas você não tem suruba.
por exemplo. É. E esse aí, olha a suruba, esse aí é um bicho que está metendo nela, ó. Não chega a ser nenhum homem, é um Cabeça de um é centauro. um 69 lá embaixo e um centauro aqui com uma cruz na frente. É tudo de muito, muito, muito mau gosto. Agora, isso tem que justificar você ir pra rua, querer brigar, agredir, transformar isso na sua bandeira política. Vou votar em quem se comprometa que não vai mais deixar isso acontecer. Desculpe, é muito pouco. A gente tem problemas de saúde gravíssimos que deixam isso aí no último vagão do interesse da discussão. Nós temos problemas educacionais gravíssimos que, se forem devidamente tratados, esses museus não serão nem, essas exposições não serão nem necessárias. Nós temos problemas gravíssimos de previdência social que podem deixar milhões de velhos em situação difícil. Isso é prioridade. Nós temos essa reforma no Código Penal que é fundamental para que a gente pare de matar em nome de leis que venceram, que caíram em obsolescência. A gente tem a tal da reforma política que precisa ser feita para que nós não fiquemos de novo e de novo e de novo para sempre na mão dos lobos. Isso aí é uma importância que pode ser decidida no nível, não precisa eleger um presidente para decidir isso, não. Isso aí pode ser decidido no nível da sociedade. Isso é feito hoje em dia fácil, com abaixo-assinados, encaminhados para o museu, com pais educados que não vão para lá como uns fanáticos doidos querendo incendiar o museu, nem matar o artista, o pedófilo artístico, ou a parafilia artística. Bestial. Bestial, a bestialidade. Não, é com inteligência, com bom senso. Se inibe isso. Que se decide, que se estimula o cara a fazer na casa dele. E se quiser botar divãs para o pessoal provar uns com os outros, pode fazer na casa dele. Fica à vontade, né? Você, que é maioria, não paga impostos para que o museu se transforme num puteu. Agora, tudo isso tem que ser feito no nível das proporções, senão vira insanidade. Senão eu me dedico a coar o mosquito. Eu elejo qualquer um que prometa que esse mosquito não vai mais acontecer. Enquanto isso, eu levo no rabo pelo camelo, usando o exemplo da zoofilia. Sai na foto lá. Saio na foto assim, engolindo o camelinho, vou eleger esse monstro que disse que vai proibir isso. Mas eu estou comendo ou sendo comido pelo camelo. Quantos mosquitos serão suficientes para fazer um camelo, Brown? Você já imaginou? Quantos trilhões de mosquitos? Trilhões. Para fazer o corpo de um camelo. É muito mosquito. O que Jesus estava querendo dizer era brutal, né? É, fantástico isso. Você mandou um zap falando disso. Jesus dizendo aos religiosos, vocês são incuráveis. É fantástico. Vocês ficam agarrados na fimose, no mosquito e engolem camelo do que vai esmagar o pobre, arrebentar o futuro, destruir tudo. Mas vocês não enxergam, vocês só enxergam o traumazinho de vocês, a doencinha de vocês, e impõem isso como um valor universal. Tratem do mosquito, porque o mosquito incomoda. Jesus não disse que o mosquito era nada, o mosquito é chato. Trata do mosquito no nível do mosquito, mas não dê ao mosquito a proporção do camelo. Especialmente quando você vai decidir alguma coisa. Você tem um problema com o mosquito e um problema com o camelo. Você só pode escolher um. Você escolhe quem? Quem vai resolver o problema de um mosquito ou quem vai lidar com o problema do camelo? Se você for crente, você vai eleger quem promete lidar com o mosquito. Porque para você só existe o mosquito, você é fariseu. O fariseu só vê o mosquito e não enxerga o camelo.
não enxerga nem Jesus dizendo isso.